Olá, trago uma palavra de Deus ao seu coração hoje, em João capítulo 15, versículo 13 em diante, que diz assim: Ninguém tem amor maior do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Caminhando agora para outro capítulo aqui, ainda em João, porém agora no capítulo 13, versículo 23. Ouça com atenção. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Olha só, essa palavra aqui em João capítulo 13 foi ali no momento onde Jesus estava assentado à mesa na Santa Ceia, quando estava ali falando a respeito de Judas. Até naquele momento ali, João inclinou-se e deitou-se sobre o peito de Jesus. Ele colocou ali a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então, ele fez uma pergunta: Senhor, quem é este? Jesus estava falando ali sobre Judas, o que iria acontecer, o que Judas iria fazer. Mas a moral da história que eu quero trazer para vocês hoje aqui é sobre amizade. Eu quero falar sobre o que é ser um verdadeiro amigo. Porque aqui no versículo 15 de João 15, tem uma frase muito interessante que diz: Mas eu vos tenho chamado amigos. É uma fala também aqui de Jesus. Gente, Jesus tem aqui grandes lições na Bíblia, e muitas, não são poucas, a respeito de amizade. Como, por exemplo, também ainda em João, lá no capítulo 11, verso 13, onde ele estava ali indo a caminho de onde estaria Lázaro. Olha o que diz aqui. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. E existe, ainda aqui em João 11, o menor versículo da Bíblia, o menor de todos, que diz: Jesus chorou. Vocês sabem por que Jesus chorou? Pois é, Jesus chorou porque Lázaro havia morrido. Então, quando nós vamos entender João capítulo 13, verso 23 em diante, João capítulo 11, verso 13, João capítulo 15, verso 13, eu trouxe aqui 3 passagens na Bíblia que falam a respeito da verdadeira amizade. Por que eu trouxe para vocês? Porque eu quero aqui identificar nesses textos, através deles, o que é uma verdadeira amizade. Porque Jesus, ele era amigo de verdade. Jesus também tinha amigos de verdade. O fato dele não ter ali chegado a tempo antes que Lázaro morresse, não quer dizer que ele não era um bom amigo, mas que Deus tinha um propósito ali também com a morte de Lázaro. E Jesus chorou, aqui no versículo 35 de João 11, porque ele amava Lázaro. Ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Ele repousava ali, às vezes, na casa
de Marta, Maria e de Lázaro, porque ele tinha intimidade com eles. Aqui, quando fala em João capítulo 13 sobre o fato de João reclinar sua cabeça sobre o peito de Jesus, o que que demonstra? Que ele tinha intimidade com Jesus, que ele amava Jesus, que Jesus amava ele. Está falando aqui de uma amizade verdadeira, de algo profundo. Quando Jesus fala que eu tenho vos chamado amigos, está demonstrando que Jesus amava seus amigos, que Jesus era verdadeiro. Porque o versículo 13 fala: ninguém tem amor maior do que este, de algum homem que entrega a sua vida pelos seus amigos. Então, o verdadeiro amigo é aquele que, de alguma forma ou de outra, faz algo profundo e verdadeiro por aqueles que ele ama. Então, nós temos que entender que muitas das vezes nós não escolhemos aqueles que Jesus colocou nos nossos caminhos. Nós queremos escolher, mas escolhemos mal. Jesus escolhe pessoas para a nossa vida de uma forma mais adequada. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu Jesus para nós, colocou Jesus ali em todas as circunstâncias, em todo o cenário das nossas vidas, nos salvou através da morte de cruz. Jesus foi escolhido para nós e por nós. Jesus nos escolhe, Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu. Nós achamos que nós escolhemos Jesus. Não, Jesus nos escolheu. Nós achamos que escolhemos quando nós estamos vivendo aí um destino profético, um momento profético nas nossas vidas. Nós achamos que nós temos aí essa capacidade de escolher o cenário, as vidas, as pessoas que estão nos nossos caminhos, mas não. O verso 16 aqui, em João capítulo 15, fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. É tão profético isso, gente, porque nós vivemos agora um tempo profético. E tudo que nos acontece nesse momento tem algo profético de Deus, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E se você crê na palavra de Deus, você vai entender que tudo que nós estamos vivendo tem algo divino para as nossas vidas. Pessoas que Deus escolheu nesse tempo para as nossas vidas. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu estou falando aqui sobre amizade, porque Deus tem falado muito comigo a esse respeito, que a verdadeira amizade, ela precisa ser recíproca. É como uma via de mão dupla, que você não somente vai, mas ela vai e volta. A amizade sobrevive ao tempo, sobrevive aos intempéries da vida. Ela não pode ser trocada por moedas de prata, como Judas fez com Jesus. Fala sobre lealdade, assim como Jesus foi leal com os seus. A lealdade, ela é um marco de uma amizade verdadeira. Ela tem a ver com dedicação, ela tem a ver com confiabilidade, ela tem a ver com lealdade. A palavra lealdade vem do latim legares, que significa conforme a lei. E aí nós vamos entendendo que dentro de um contexto profético, de um tempo profético, Deus está trabalhando ao nosso coração e conosco sobre a questão da lealdade, sobre os verdadeiros amigos, sobre os quais podem se assentar às nossas mesas, e as mesas que nós devemos e podemos nos assentar. É bem assim, é sobre isso que Deus está falando. Os verdadeiros amigos ali, como João, têm a possibilidade de colocar, de reclinar a cabeça sobre o peito daquele que ele ama, assim como João fez com Jesus. E eu não estou inventando coisa alguma. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, ele reclinou ali a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava.
O próprio João, ele se auto-intitulava aquele a quem Jesus amava, porque ele sabia desse amor. Era recíproco, algo recíproco. Isso é lindo, gente. Eu vou ter que parar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, porque hoje eu queria falar sobre isso. A verdadeira amizade, ela tem e precisa ser recíproca, algo verdadeiro. Assim como Jesus era com os seus discípulos, com aqueles a quem ele amava, conosco. Jesus era fiel. Jesus foi leal até o fim. Ele foi para a cruz. Ele nos libertou, ele nos salvou. Então, isso diz muito sobre lealdade, sobre amizade, sobre fidelidade, sobre confiança. Você precisa ter amigos confiáveis, não traiçoeiros, como Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Vamos orar todos os dias pedindo a Deus, Senhor, nos dê ali amigos leais, amigos verdadeiros, amigos que podem se assentar à mesa conosco, que eu possa abrir meu coração, que eu possa reclinar a minha cabeça no seu peito, assim como João fez com Jesus. Jesus tinha ali Pedro, Tiago e João, de todos, os três ali que ficaram, foram aqueles mais íntimos de Jesus. Mas ainda dos três, Jesus começou com uma quantidade imensa de discípulos. E aí, né, é como se houvesse assim uma peneira para chegar no fim daquele que Jesus podia deixar reclinar a cabeça no seu peito. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos, devemos desejar ao menos, ter pessoas fidedignas na nossa companhia. Eu deixo aqui essa mensagem hoje, eu gostaria que você lesse aí, João capítulo 13, versículo 23 até o 25, João capítulo 15, versículo 13 ao 16, João capítulo 11, versículo 13, e João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou por causa de Lázaro. Imagina se ele choraria à toa. Não. Ainda que Lázaro tenha sido, né, revivido, Lázaro reviveu porque Jesus clamou a Deus. Jesus, antes de fazer isso, chorou de tristeza, porque ele amava Lázaro, ele amava Maria, ele amava Marta. Jesus amava João, Tiago, Pedro, como tantos outros. Mas a gente precisa refletir nessa mensagem. Que em nome de Jesus, você venha refletir aí o que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus deve colocar nos seus caminhos daqui em diante. Peça a Deus amigos verdadeiros. Eu tenho pedido todos os dias, Senhor, coloque no meu caminho amizades verdadeiras, Senhor. Me faça confiar de novo nas pessoas. Me traga de volta à origem do jardim, quando o Senhor criou o jardim para o homem, e o homem ainda assim o traiu. Me faça ser uma pessoa pura, verdadeira, amiga. Me ensina a ser uma amiga verdadeira. Deixo aqui essa mensagem para você. Deus abençoe.